Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7, vamos lá. Nós vamos falar sobre uma das histórias mais legais que tem na Bíblia, que as crianças gostam muito. Hebreus 11, 7 diz o seguinte: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Vamos ler juntos o começo? Eu leio e você repete? Diga aí. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Como você é uma pessoa muito inteligente, diga aí amém. Isso, nem que seja pela fé, mas você tem cara de gente inteligente. Você já entendeu sobre quem eu vou falar nessa noite? Esse cara, gente finíssima, chamado Noé. Eu acho que eu nunca tinha pregado sobre Noé antes, e é um personagem tão ilustre da Bíblia. Você pode pensar assim, mas a gente não está falando sobre cruz? O que Noé tem a ver com a cruz? Eu nem falei para o Leandro antes que eu ia pregar sobre Noé, para ele não dizer isso para mim, mas o que tem a ver com a cruz? Porque ele ia falar, então eu nem falei para ele, falei agora, que a hora que a Mari estava falando, ele perguntou do que eu ia falar, eu falei, Noé. O que Noé tem a ver com o nosso projeto de cruz? O que Noé tem a ver com você? Pergunta aí para o amigo que está do lado, o que Noé tem a ver com você? O que Noé tem a ver com você? Não tem ninguém aqui chamado Noé, né? A única, não é uma pessoa que eu conheço que chama Noé, é o cachorro da Dani e do Estevão, não é? Ele chama Noé, sim. Olha que nome simpático, né? Para um cachorro. Nada como um cachorro com nomes bíblicos. Dieguinho ontem conheceu o meu cachorro com nome bíblico, né? Abel. Gente finíssima. Você põe nome bíblico no seu cachorro e ele fica um pouco melhor. Um pouco. O que essa história tem a ver com a gente? Olha, essa história tem muita coisa a ver com a gente. Tem tudo a ver com o projeto de cruz. Sabe por quê? Porque essa história é uma história de salvação. Diga aí, salvação. Então responde para o amigo, essa é uma história de salvação. Porque se ele não entendeu nada, o que tem a ver? Tem a ver porque é uma história de salvação. Abre lá em Gênesis capítulo 6. Abre sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 6. A gente vai ler poucos versículos dessa história. Depois você precisa ler a história inteira. Eu li hoje à tarde. Eu e o Abel juntos. E depois eu deixei 2 Bíblias em cima do sofá. E fui tomar banho, tirar um cochilo. Quando eu voltei, ele estava deitado com a cabeça em cima das Bíblias. Olha que cachorro crente, tá vendo? Ele ama muito a palavra de Deus. E ele nem comeu a palavra de Deus, só deitou em cima. Que em outros tempos ele tentava comer a palavra. Mas ele já está se convertendo. Gênesis 6, versículo 5. Diz o seguinte: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu, coitadinhas. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, diga aí, homem justo. A única pessoa íntegra naquele tempo, diga aí, pessoa íntegra, e andava em comunhão com Deus, diga aí, andava em comunhão com Deus.
Isso. E a história continua, depois você precisa ler todos os versículos na sua casa. Essa história de Noé, então, começa aqui no capítulo 6 de Gênesis, quando Deus deu uma olhada na humanidade que ele tinha criado, já depois de Adão e Eva. Caim já tinha matado Abel, eles já tinham tido outro filho, Adão e Eva, chamado Sete, que já tinha se reproduzido, já tinha uma galera morando na terra. E Deus olhou para aquela humanidade e viu que eles estavam extremamente pecadores, extremamente maus. O texto diz, lá no versículo 6, que aquilo causou imensa tristeza ao coração de Deus. Deus fica triste, fica feliz? Claro que fica. A Bíblia até fala para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque Deus fica triste e fica feliz sim. Então ele olhou para aqueles homens que eram criação dele e pensou, não deu muito certo isso aí. Eles estão corrompidos, eles estão horrorosos, estão safadões, que coisa horrível. O texto fala lá no versículo 5, que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Olha que sério isso. Você consegue ver a profundidade disso? Imagina uma pessoa em que todos os pensamentos dela, todas as intenções dela eram sempre inteiramente maus. Você consegue imaginar isso? Pensa aí quantas coisas você pensa durante o dia. Tem gente que não pensa em muita coisa diferente durante o dia, né? Pensa no almoço, depois pensa na janta e pensa no café da manhã do dia seguinte. Tem gente que não pensa em muita coisa diferente. Pensa na rede social que ele precisa postar, mas mesmo que você não pense em muita coisa diferente, você pensa e durante o dia você é um ser pensante. Imagina se todos os pensamentos de uma pessoa forem sempre para fazer o mal. Não é uma coisa horrorosa? Diz aí, misericórdia. Misericórdia. Todas as coisas que a pessoa for fazer, todos os pensamentos, todas as intenções dela, sempre mal, sempre para maldade, sempre para pecar. E você já ouviu falar de alguma outra geração que está parecida com isso aqui? Você já ouviu falar? Pensa em quantas pessoas a gente conhece que parece que o tempo todo a pessoa está pensando em fazer alguma coisa má. Todas as atitudes delas são más diante de Deus. Todos os pensamentos são corrompidos. Todos os pensamentos são imundos. Sempre querendo passar a perna no outro e querendo usar o outro para o seu bel prazer. E todas as intenções contrárias à vontade de Deus, todas as postagens no Facebook com coisas más, contra a vontade de Deus. Tem gente que você entra na página do Facebook, você quase tem que fazer cruz e credo, se você fosse católico, de tanta coisa horrorosa, e foto pelada, e segundo as intenções, e indireta para os outros, todos os pensamentos muito maus, porque você sabe que dá para fazer uma análise dos seus pensamentos pelas suas redes sociais, né? Sabia disso? Dá para entrar na sua rede social e saber lá do que é que você pensa. De vez em quando, eu entro no meu Facebook e ponho lá para ver a minha própria página e fico olhando lá o que é que as pessoas veem. Eu sou meio neurótica com isso. O que as pessoas veem quando elas entram na minha página. E eu me surpreendi um tempo atrás que Você faz isso também, Elaine? Isso. Então nós somos juntas maravilhosas. Eu me surpreendi que eu fui descendo a página assim e só tinha coisa da igreja. Não tinha mais nada no meu Facebook que não fosse coisa da igreja. O que as pessoas veem de você quando elas veem as suas redes sociais? Elas conseguem ver os seus pensamentos, as suas intenções, as coisas de que você gosta pelas suas redes sociais. A Esther criou para mim um Instagram faz um tempão atrás. Ele existe, mas eu nunca entrei. Mas ele existe. Então, por enquanto, a pessoa que entra no meu perfil acha que eu não penso nada. Porque eu não entrei ainda, mas ele já existe, né, Esther? É um primeiro passo que eu vou usar. Um dia, talvez na Nova Jerusalém, mas eu vou. Olha só, a nossa geração, queridos, está muito parecida com isso aqui. Tem muita gente que é assim hoje, que tem os seus pensamentos sempre inclinados para o mal. E as pessoas cada vez mais jovens têm
criança, ao meu ver, de 10, 11, 12 anos, que já é capaz de tanta maldade. Tem criança com 10, 11, 12 anos que já tem tanta malícia no seu coração, tanta imundície, com a sua sexualidade aflorada para o mal. As pessoas cada vez mais jovens, mais malignas. Por isso que essa história tem tudo a ver com a gente. Na história lá de Gênesis capítulo 6, quando Deus diz que ele estava triste lá no versículo 6, que isso lhe causou imensa tristeza, Deus foi arrumar uma solução para aquele mundo de pecado. Diga aí, uma solução. Deus foi arrumar uma solução para aquele mundo pecaminoso. E essa história tem tudo a ver com a gente por causa disso também. Porque você, antes de você conhecer Jesus, você é uma pessoa assim também. Esse seu amigo que está aí do seu lado, ele pode ser muito bonitinho e cheiroso. Olha para ele e vê se ele está bonito hoje. Lindo, isso mesmo. Ele pode ser, olha o Renan Dezena como está bonito hoje, né? Foi isso que o Leonardo pensou. Olhou para ele e falou, uau. Que lindo. Sim, ele pensou isso. Eu li os pensamentos dele. Você pode olhar aí para o seu amigo e ver como ele está bonito, cheiroso hoje. Mas, irmãos, esse seu amigo lindo, cheiroso, sem Jesus, é horrível. Fala para ele, sem Jesus você é horrível. Você é horroroso sem Jesus. Parece que pegou fogo e apagaram com um gato morto. Já ouviu isso? O Leandro fala isso. De tão horrível que você é sem Jesus. Porque sem Jesus, irmãos, você é capaz de fazer coisas horríveis. Você tem um coração inclinado para o pecado, tem um coração inclinado para o mal, tem um coração com intenções más, pensamentos maus, pensamentos imorais. Que horror que é você sem Jesus. Mas a gente tem uma solução para os nossos pensamentos ruins, uma solução para os nossos pecados. Lá em Gênesis capítulo 6, o que foi que Deus decidiu fazer para resolver aquele problema da humanidade pecadora? Deus teve uma atitude drástica. Sabe quando você não aguenta mais uma situação e você vai lá e toma uma atitude drástica para resolver aquilo de uma vez por todas? Não aguento mais. Daí você vai lá e fala assim, eu não quero mais lavar minha cabeça. Cansei dessa história de usar shampoo. Não gosto. Vai lá e raspa a cabeça. Coisas desse tipo. Não aguento mais. E teve uma época que, assim que a gente casou, que o Leandro não fechava a pasta de dente por nada no universo. Eu chegava no banheiro e a pasta de dente estava sempre aberta. E eu falava para ele, Leandro, pelo amor de Deus, fecha essa pasta de dente. Leandro, fecha essa pasta de dente. Aí uma vez eu não aguentei mais, comecei a comprar aquela que faz assim, ó. Que não precisa rosquear, é só bater e ela fecha. Resolveu o problema? Resolveu. Foi uma coisa que eu não aguentava mais. Eu tenho que resolver isso. Foi mais ou menos assim o que Deus fez. O que foi que Deus decidiu fazer? Foi drástico. Deus falou, não dá mais, cansei, não rola. Esse povo está me entristecendo. Então eu vou mandar um dilúvio e todos eles vão morrer. Foi isso que Deus decidiu fazer. Eu vou encher a terra de água e eles vão todos morrer. Não tem solução. Mas aí, lá no versículo 8, a Bíblia diz que Noé encontrou favor diante do Senhor. Deus disse, não tem mais solução. Todos eles vão ter que morrer. E eu vou fazer um parênteses que eu nem coloquei aqui. Sabia que na sua vida é assim também. Não tem solução para a sua vida de pecado horrorosa. A única solução é você morrer para você mesmo. A solução de Deus continua sendo a mesma. Você é pecador, o seu coração é mau, você tem intenções ruins. Sem Jesus você é horroroso. Qual é a solução para a sua vida? Morrer para você mesmo e nascer de novo em Cristo Jesus.
Você entende? A solução continua sendo a mesma. Não dá para fazer remendo em você. Porque você é tão pecador, tão mal, que um remendo não adianta. Só morrendo para você mesmo e nascendo de novo em Cristo Jesus. E aí você começa uma nova vida em Cristo. Como tem a ministração lá no Encontro com Deus. A nova vida em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu aqui. Deus escolheu uma família que ia se salvar dentre a humanidade. Ele tinha que escolher alguém no meio de toda aquela sujeira, no meio de toda aquela corrupção, e ele encontrou um homem. Diz aí para o seu amigo, qual era o nome desse homem que ele encontrou? Noé, isso mesmo, você prestou atenção até agora. E com a vida de Noé, a gente vai aprender algumas coisas. Teria tantas lições para falar sobre Noé, mas eu separei poucas coisas, para não falar muito para você, para o Leandro depois não dizer que eu falo muito. Há controvérsias. Bom, primeira coisa, olha lá Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Irmãos, a primeira coisa que a gente aprende com a vida de Noé é que Noé foi diferente no meio de uma geração perversa. Diga aí, Noé foi diferente no meio de uma geração perversa. Olha, enquanto aquele povo estava vivendo no meio da perversidade, só pensando em fazer o mal, só pecando, só cometendo atrocidades e safadezas, Deus encontrou um homem completamente diferente. Você pode estar no meio de um monte de gente imoral, um monte de gente safada, sem vergonha, que não vale o prato que come, mas você pode ser o único ali diferente e você pode sim ser diferente. Diga aí para o seu irmão, você pode ser diferente. Noé era o único na terra inteira, só tinha ele. Quanto mais na sua sala de aula, você não pode ser diferente. Você pode falar assim, mas todo mundo faz isso. Sua mãe nunca disse para você? Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da mãe pelo menos uma vez? É no curso que elas fazem na maternidade, que dizem, dão uma cartilha para elas, como ser mãe. Frases que você deve dizer. É a única explicação. Você pode ser o único no seu trabalho, o único na sua casa. Pode ser que todo mundo na sua casa seja ímpio. É possível você ser diferente. Noé era justo, Noé era íntegro, ele andava em comunhão com Deus. E você também precisa ser um jovem assim nessa geração. Feche os seus olhos, põe a mão aí no seu coração. Diz para o Senhor, Senhor Deus, me ajude a ser, nessa geração, um jovem diferente, como Noé foi. Em nome de Jesus. Irmãos, o mundo não precisa de mais jovens maus. Já tem muitos por aí. O mundo não precisa de mais jovens imorais. Já tem muitos por aí. O que tem pouco são jovens como Noé. Justos, íntegros e que andam com Deus. Jovem fazendo atrocidade, jovem fazendo coisas nojentas, já tem demais. Você tropeça neles pela rua. Mas jovens como Noé, tem poucos. E você também pode ser assim. Abre sua Bíblia lá em Romanos capítulo 3. Eu quero mostrar para você que você pode sim ser um jovem como Noé. O texto diz que Noé era um jovem, um homem justo. E você também pode ser justo através de Jesus. Olha lá, Romanos 3, 23. Diz o seguinte: pois todos pecaram. Diga aí, todos pecaram. Só alguns? Não, todos. E não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos. Diga aí, justos.
por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Você pode ser um jovem justo? Diga aí, eu posso ser um jovem justo nessa geração. Sabe o que é? Esse texto fala sobre justificação. Sabe o que significa justificação? Justificação é você olhar para uma pessoa e dizer: a Nara é justa. O Diego Rodrigues é justo. Lincoln Fagundes é justo. Isso é justificação. Nara Mendes, né? Eu gosto de decorar os sobrenomes das pessoas. Isso é justificação, é você dizer que a pessoa é justa. O que significa dizer fulano é justo? Significa você dizer que ele não merece castigo nenhum, que ele está limpo, justificado, santificado. Você viu que o texto de Romanos diz que todos nós pecamos. Antes de Jesus você era um justo? Diz aí, não. Você merecia ser condenado pelos seus pecados. E qual é a consequência do pecado? A morte. Você não era justo, por isso que você tem que morrer para si mesmo. Mas através do sangue de Jesus, você pode se tornar justo, justificado pelo sangue, limpo pelo sangue de Jesus, e as pessoas olharem para você e dizerem: não tem condenação mais nele, ele não está condenado mais à morte eterna, mas ele pode viver para todos sempre. Quantos creem, digam glória a Deus. Através do sangue de Jesus você pode ser justo como Noé. O texto diz também que Noé era íntegro. Diz aí, íntegro. Olha que palavra bonita para você aprender. Íntegro, com acento, porque é uma proparoxítona, todas são acentuadas. Então tem um acento lá no primeiro i. O que significa dizer que Noé era íntegro? Irmãos, dizer que Noé era íntegro significa dizer que ele era inteiro, completo, irrepreensível. Como assim? Uma pessoa que é íntegra quer dizer que ela é correta em todas as coisas da vida dela. Você pode colocar uma câmera do Big Brother, credo. Você pode colocar uma câmera do Big Brother na casa dela e observar as atitudes dela, e ver o que ela faz, o que ela fala, as atitudes dela, e não encontrar nela nada que seja horroroso. Isso é uma pessoa íntegra, ela é cristã por inteiro. Tem alguma parte da sua vida que você não gostaria que os seus irmãos soubessem? Pensa aí. Tem alguma coisa que você faz que ninguém aqui poderia saber? Se tem, você não é íntegro ainda, como Noé. Ser íntegro quer dizer que ninguém pode falar nada de você, a não ser que seja uma mentira, uma calúnia. Mas ninguém pode dizer para você assim: olha, isso aqui está errado, isso aqui está pecador, Deus não está agindo nessa área da sua vida ainda. Isso é ser íntegro, é ser irrepreensível. Irmãos, o nosso país precisa de pessoas íntegras. Eu escrevi isso no Facebook de um ex-aluno meu, num comentário que ele fez sobre as eleições. O maior problema do Brasil não é a questão do preconceito, ou das minorias que se sentem injustiçadas, ou das cotas raciais. Não é esse o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil é a falta de integridade. Não dos governantes, do povo. O povo do Brasil não é íntegro. Você talvez tenha colocado aí publicação no seu Facebook falando mal de um partido político, que a gente sabe que não é íntegro. Só que talvez você seja não íntegro como eles.
Tem muito crente que fala mal de um partido político, eu também não gosto, também falo mal, mas não é íntegro também. Por exemplo, se você está devendo o seu dízimo para o Senhor, você, para o Senhor, é tão ladrão quanto quem roubou dinheiro da Petrobras. Sabia? A única vez que a Bíblia chama um crente de ladrão é quando ele não dá o dízimo que ele deveria devolver para o Senhor. Então, talvez você esteja criticando políticos que você seja tão não íntegro quanto eles. E se você estivesse na posição deles, você faria a mesma coisa. Então, isso que você tem que pensar. Eu estou sendo íntegro nas minhas coisas e nas pequenas coisas. Ser íntegro não é deixar de roubar bilhões da Petrobras. Ser íntegro é nas pequenas coisas, na caneta do seu trabalho. Eu conheci um cara uma vez que ele falava que ele foi argumentar comigo que não estava errado ele ter gato da NET na casa dele. E ele foi falar justo para quem? Para mim. Que ele estava certo, que não tinha problema ele ter gato da NET na casa dele. E que ele já tinha falado para a empregada dele que se chegasse algum funcionário da NET na casa dele, não era para deixar entrar, porque eles não podiam ver. E daí eu falei, mano do céu, se ninguém pode ver, então como é que você acha que está certo ainda? Ué, quem não deve não teme. Na verdade, devia estar na Bíblia isso. Gente, e daí os brasileiros que têm gato da NET, que estão usando a NET sem pagar, vão falar mal do partido político depois. Você é tão corrupto quanto eles. Você é corrupto no que você pode. Se você pode ser corrupto com o gato da NET, você é. Talvez se você tivesse podendo ser corrupto com a Petrobras, você também seria. Você entendeu? O povo do país não é íntegro. Por isso que o governo não é íntegro. Porque os governantes vieram do povo. Por isso que os primeiros a ser íntegros têm que ser nós. Vira aí para o seu irmão e fala, você tem que ser íntegro. Já tem um monte de crente sem vergonha por aí, que diz que é crente e você olha para ele e tem um monte de coisa podre na vida dele. Um monte de coisa podre. Isso não precisa de mais, já tem um monte. Mas crente íntegro é difícil de achar. Mas que o Senhor encontre aqui nessa noite, em nome de Jesus, crentes íntegros. E se você não está sendo íntegro, hoje é a noite de você se acertar e você decidir ser íntegro. E o texto fala que Noé também, ele andava em comunhão com Deus. Eu acho tão lindo isso, como Enoque, que foi descendente dele. O texto não diz que Noé falava com Deus de vez em quando, de domingo no culto, ou de sábado na rede. Ele andava com Deus o tempo todo. É assim, querido, que você vai ser diferente no meio dessa geração corrompida. Se você for íntegro, se você for justificado pelo sangue, se você andar com Deus o tempo todo, você vai ser diferente nessa geração em nome de Jesus. Então vamos pedir isso para o Senhor. Fecha os seus olhos e diz aí, Senhor Jesus, me ajude a ser íntegro nessa geração. Eu quero ser justificado pelo teu sangue e eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Sabe como que você faz para andar com o Senhor todos os dias da sua vida? Orando. Quando foi, pensa aí, você não vai me responder. Quando foi a última vez que você parou o que você estava fazendo, entrou no seu quarto, fechou a porta e orou sozinho com Deus? Pensa aí. Tem gente que tem que pegar até o calendário. Quando foi? Se faz mais do que um dia, você não está andando com Deus. Sabia? Se não foi ontem, essa última vez, porque pode ser que hoje você não tenha orado ainda, mas você vai fazer isso depois. Se a última vez não foi ontem, quer dizer que você não está andando com Deus. E daí a pessoa fala assim, ai, mas ontem eu estava no culto aqui, começou 5 horas da tarde, eu estava aqui. Eu também. Mas eu orei ontem sozinha antes de dormir. Se você não lembra a última vez que você orou sozinho, você não está andando com Deus. Porque só vir aos cultos não é andar com Deus. É vir aos cultos. Andar com Deus é todos os dias da sua vida você ter um tempo com Deus.
Isso é andar com Deus. Não tem como ser diferente nessa geração se você não andar com Deus. Vai lá para Gênesis capítulo 6. O que mais que Noé fez? Gênesis capítulo 6. Versículo 14. Gênesis 6, 14. Diz o seguinte. É Deus falando para Noé. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, média e superior. Sabe o que mais que Noé fez, queridos? Para ter salvação, ele foi diferente no meio daquela geração e ele pagou um preço para construir a arca de salvação dele. Noé pagou um preço alto para construir aquela arca de salvação. O texto dá aí as medidas da arca. Olha lá no versículo 15. 135 metros de comprimento, 22,5 de largura, 13 metros e meio de altura. Você acha isso pequeno ou grande? É grande, bem grande. Pensa que o meu apartamento tem 61 metros quadrados. O meu apartamento. E ele é desse tamanho assim, ó, bem pequenininho. Cabe eu, o Leandro e o Abel. E poucas pessoas a mais. Olha só o tamanho dessa arca. De comprimento, ela tinha 135 metros. Enorme essa arca. Ela foi feita de madeira. Eu li hoje à tarde uma conta de que Noé teve que arrumar aproximadamente 12,7 toneladas de comida para alimentar os animais que ele ia colocar dentro da arca. 12,7 toneladas. Porque não sei se você sabe, Noé não levou só um casal de cada animal. Os animais que Deus considerava puros, Noé levou 7 casais, 14. E os que eram impuros, ele levou um casal. Um porquinho, por exemplo. Você gosta muito de presunto, de bacon, de pernil. Mas, no Antigo Testamento, Deus considerou um porquinho impuro. Então, um porquinho, por exemplo, Noé levou só um porquinho e uma porquinha. Uma porquinha. Que iam se casar, namorar e ter outros babies porquinhos. Mas um animal puro... Uma pomba, pomba também não era. Uma vaca, por exemplo, que é um animal puro. Noé levou 7 boizinhos e 7 vaquinhas. Imagina o tanto de bicho que não tinha lá dentro. Eu fiquei pensando hoje à tarde, imagina as baratas, irmãos. Eu pensei nisso hoje à tarde. Barata, besouro. Lagartixa eu não ligo. Rato. Lagartixas são gente fina. Imagina só, todos aqueles bichos por 1 ano dentro da arca. Quem foi que arrumou comida para todo aquele povo? Noé. Deus disse, você vai arrumar comida. Quem foi que arrumou madeira para construir toda aquela arca? Noé. Talvez ele tenha que até ter feito um financiamento no banco lá da época, se é que existia isso. Se fosse hoje, Noé ia ter que ir lá pedir um empréstimo no Itaú para construir a arca. Até para comprar um carro, a gente tem que pedir financiamento para o banco. Imagina para construir um navio desse tamanho. Vai saber como é que Noé arrumou dinheiro para tudo aquilo. Irmãos, quanto tempo ele gastou da vida dele construindo aquilo. Quanto dinheiro ele gastou.
Ele teve que se esforçar para ter salvação. Deus disse: eu vou salvar a sua família, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Eu vou salvar vocês, mas você tem que fazer alguma coisa. Lá em Gênesis 6:22, diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Ele não fez só mais ou menos, ele fez tudo. Diga aí, tudo. Exatamente como Deus lhe havia ordenado. Agora, você pode pensar assim, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Olha, isso não quer dizer que você tenha que fazer alguma coisa para ter a sua salvação. Porque Efésios diz que nós somos salvos pela graça. Isso mesmo, olha os teólogos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. O que é que você poderia fazer para você pagar os preços dos seus pecados? Diz aí, nada. Nada. Você não poderia fazer nada para pagar o preço dos seus pecados. Então você foi salvo pela graça. Mas, irmãos, nós também temos um preço de esforço para fazer a vontade de Deus. Para ser salvo, você não tem que pagar nada, não tem que pedir dinheiro emprestado para o Itaú nem para o Bradesco. Para ser salvo, Jesus já pagou. Mas para fazer a vontade de Deus, você tem que pagar um preço alto. E olha só o que Jesus falou, vai lá para Mateus 16. O que Jesus falou sobre isso? Mateus 16, 24. Olha só o que Jesus falou sobre isso. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Você não precisa pagar para ser salvo, mas para ser discípulo de Jesus, para fazer a vontade de Deus, você tem um preço alto para você pagar. Jesus disse: você não pode se apegar à sua própria vida. Olha que profundo isso. A gente tinha que tatuar isso no braço de alguns discípulos para eles ficarem olhando o tempo todo. Tinha uns que eu queria levar lá no Binhão e falar: Binhão, escreve aí no antebraço para o maluco ficar olhando o tempo todo. Jesus disse: você não pode se apegar à sua própria vida. Tem um preço alto para você pagar para obedecer a Jesus e para fazer a vontade dele. Porque a arca de Noé fala sobre salvação, a cruz de Jesus fala sobre salvação, mas também fala sobre um preço a ser pago. Noé pagou um preço muito alto para construir aquela arca. Você tem um preço muito alto para ser pago para carregar a cruz de Jesus. Então, para você ser diferente, tem um preço alto para você pagar. E a última coisa que eu quero falar, vai lá para Gênesis 9, na minha opinião, a parte mais linda da história. Gênesis capítulo 9. Gênesis 9, versículo 8. Como é que a história terminou? Na verdade, lá no fim do capítulo, um filho de Noé pisa na bola, né? Um boboca. Mas eu nem vou falar sobre isso hoje, depois você vê. Sempre tem um boboca, né? O cara tinha acabado de sobreviver lá na arca. Uma história da hora, e daí tem um boboca para fazer besteira no final. Ai, não seja você o boboca, tá? Que no final faz besteira. Porque você vê, a história é tão bonita, tão legal, tem um tonto lá para estragar. Mas nem vou falar sobre isso agora. É que eu bati o olho aqui, lembrei e fiquei com raiva dele de novo. Gênesis 9, versículo 8. Vamos falar da parte bonita da história. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, os seus descendentes. Diga aí comigo: confirmo aqui a minha aliança com vocês e com seus descendentes.
Versículo 10. E todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês. Antes de eu ler, quem é que sabe qual foi o sinal que Deus fez? Um arco-íris, sim, olha lá. Dando spoiler do texto, né? E com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei um arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a terra. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Sabe como que a história terminou, queridos? A história terminou com uma aliança eterna entre Deus e Noé e os seus descendentes. Diga aí, uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Foi assim que o texto terminou. Deus estabeleceu uma aliança eterna com os descendentes de Noé. No texto em hebraico, Deus não chamou o arco de arco-íris. Esse termo veio depois. A palavra em hebraico quer dizer meu arco, ou arco de Deus. E Deus estabeleceu aquele arco tão lindo, como um sinal da aliança que Ele fazia com os homens, de que a terra nunca mais ia ser destruída por água. Nunca mais. Todas as vezes, Deus diz, todas as vezes, Noé, que você olhar para o céu depois da chuva e você vir um arco-íris, ou o meu arco, um arco de Deus, você vai lembrar da minha aliança com você, de nunca mais destruir a terra com água. Essa semana mesmo eu estava contando para o Leandro do arco-íris mais lindo que eu já vi na minha vida, que foi em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, no Parque das Cataratas, do lado do Brasil, mesmo do lado da Argentina, que tem dos dois lados. E tinha tanta água, e estava um dia de sol bonito quando a gente foi, e tanta água, que a gente estava em cima de uma ponte, e embaixo, no rio que se forma nas cataratas, eu vi mais de um arco-íris, como eu nunca tinha visto antes pela quantidade de água. E geralmente a gente vê só um pedaço do arco-íris, né? Lá dava para ver o arco-íris inteirinho, de uma ponta a outra. E mais de um, mas tinha um tão forte, que eu falei, uau! Acho que foi mais ou menos assim, pensei comigo, que Deus mostrou para Noé, um inteirinho, bem forte. Comentei isso com o Leandro. Deus estabeleceu aquela aliança e até hoje a gente vê no céu esse sinal da aliança. E o que isso tem a ver com você? Queridos, Deus quer estabelecer uma aliança com todos os seres humanos. E não só essa aliança, essa história do arco-íris, porque isso aqui já foi. Ele quer fazer uma nova aliança conosco. E eu quero terminar pedindo para você voltar a sua Bíblia lá para Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Essa nova aliança eterna que o Senhor Deus quer fazer com toda a humanidade. Hebreus 9, 15. Diz o seguinte: por isso, Ele, o Senhor Jesus, é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Vai lá para Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 20.
E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a Ele, a quem seja glória para todos sempre. Amém. O símbolo da aliança que Deus fez com Noé aquele dia foi o arco-íris. O símbolo da nova aliança que Deus fez conosco é a cruz. Porque foi a cruz de Jesus que possibilitou que uma nova aliança eterna fosse feita comigo e com você. Aquela aliança antiga já ficou para trás, mas o sangue de Jesus foi suficiente naquela cruz para que uma nova aliança fosse feita, e essa aliança é eterna. Quando você recebe o sangue de Jesus na sua vida, Deus faz um pacto com você, como se ele se casasse com você, e a cruz se torna o símbolo dessa aliança, de ele te trazer salvação e de você servir a ele por toda a sua vida. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar nessa noite, porque você precisa sair daqui sendo como Noé nessa geração. Vira aí para o irmão que está do lado, diz para ele: você precisa ser como Noé. Você precisa ser como Noé nessa geração. Olha, querido, se você chegou aqui nessa noite e você não foi justificado pelo sangue de Jesus, hoje é o dia de você entrar nessa arca de salvação. Do mesmo jeito que Noé deu oportunidade para aquelas pessoas de serem salvas. Você acha que ninguém mais sabia da arca? Todo mundo sabia, porque via Noé trabalhando naquilo. Mas ninguém mais quis saber da salvação. Então você que não recebeu o sacrifício de Jesus ainda, você tem essa chance hoje de receber salvação em Jesus e entrar nessa arca de salvação. E se você já foi salvo, então você precisa ser diferente nessa geração. E você precisa trabalhar para trazer mais gente para dentro da arca. Diz isso para o seu irmão: você precisa trabalhar para trazer mais gente para dentro da arca. Irmão, você sabe que eu não vou ler com vocês, mas você sabe que Jesus falou sobre Noé, sabia? Lá em Mateus 24, Jesus falou sobre Noé, falando sobre o fim dos tempos. Vai chegar um dia que não vai dar tempo mais de ninguém ser salvo. A porta da arca vai fechar. E o texto diz, lá em Gênesis, que foi Deus que fechou a porta por fora. Ninguém podia abrir. Vai chegar um dia que a porta vai fechar. Você que não foi salvo ainda, está perdendo tempo, porque pode ser hoje. Hoje, Jesus, ia ser tão bom se fosse hoje. A porta vai fechar. Mas se você já está dentro da arca, você não pode ficar sozinho dentro da arca. Noé conseguiu levar toda a família dele com ele. E a sua família? Se a porta da arca fechar hoje, quem mais vai estar lá dentro com você? Ou a sua família vai ficar do lado de fora da arca? Se a porta da arca fechar hoje, quem mais da sua escola, do seu trabalho vai estar lá dentro com você? Ou será que você vai estar sozinho lá dentro? Então, se você já foi salvo, essa vai ser a oração nessa noite. Para que você seja diferente, pague esse preço e leve mais gente para dentro da arca. Feche os seus olhos aí no seu lugar, nós vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra viva e eficaz. Porque a Tua palavra continua sendo verdadeira. Não falha, não volta vazia. E eu quero, Senhor, orar nessa noite, para que o Senhor Espírito Santo convença o coração desses jovens, para que todos eles aqui, Senhor, decidam sair dessa noite como Noé nessa geração,
Jovens diferentes no meio de uma geração corrompida. Jovens santos, irrepreensíveis, íntegros, justificados pelo sangue de Jesus. E que pagam o preço, Senhor, no meio dessa geração. Eu queria que você fechasse os seus olhos e levantasse a sua mão direita para o céu. E você vai começar a orar por você nessa noite, querida. Não fique com a sua boca fechada, comece a orar por você. Se você não tem sido íntegro, irrepreensível, comece a pedir perdão ao Senhor. Espírito Santo, mostra nessa noite onde é que está faltando integridade no caráter dos meus irmãos. Se o Espírito Santo está te mostrando coisas que tem aí na sua vida, que tem te impedido de ser íntegro, começa a pedir perdão ao Senhor aí no seu lugar. Peça para Ele te lavar pelo sangue de Jesus. Você precisa sair daqui nessa noite íntegro, lavado pelo sangue de Jesus. Diga aí: Senhor, me justifique nessa noite. Passa do teu sangue na minha vida. Me purifique, Senhor, de todo pecado que me impede de ser íntegro. Eu quero nessa noite ter esse caráter inteiro, completo, diante do Senhor. Diga aí para o Senhor que você quer ser diferente nessa geração. Fala para Ele: Senhor, eu estou no meio de gente corrupta, de gente pecadora, que só pensa em fazer o mal, mas eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente no meio dessa geração perversa, adúltera, corrompida. Como o Senhor olhou para Noé, olha para mim aqui nessa noite, Senhor. Eu quero ser diferente no meio dessa geração. E o Senhor Jesus diz para você nessa noite que existe um preço a você pagar. A salvação Ele te dá de graça, mas para você ser diferente, para você ser discípulo, você precisa negar a si mesmo, carregar a sua cruz, abrir mão da sua própria vida. Diz para Ele: Senhor, me ajude nessa noite, me ajude a negar a mim mesmo, me ajude a negar as minhas vontades. Nessa noite, Senhor, eu quero pagar o preço de construir essa arca, pagar o preço de ser discípulo de Jesus, de carregar essa cruz. Me ajude, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, levanta aqui no meio dessa noite, nessa rede de jovens, jovens que sejam como Noé nessa geração. Já tem jovens demais corrompidos por aí. Faz isso nessa noite no nosso meio, Senhor. Uma geração de jovens santos, íntegros, irrepreensíveis, que fazem a diferença, que levam salvação por onde eles forem. Diz aí para o Senhor: Senhor, eu faço com o Senhor uma aliança eterna. Eu renovo a minha aliança de servir ao Senhor. Eu já recebi a cruz de Jesus na minha vida. Mais do que aquela aliança do arco-íris, a minha aliança com o Senhor é através da cruz. E eu decido, Senhor, servir ao Senhor e ser diferente nessa geração, em nome de Jesus.